A Jean Grey vai usar o Hulk selvagem contra o Homem-Aranha. Isso não é mais teoria, galera. O trailer novo vazou e a Sony derrubou em tempo recorde. O que apareceu nessas imagens mudou completamente o que a gente estava teorizando e esperava de Brand New Day até agora. Fala, galera, eu sou o Marlon e hoje a gente vai destrinchar tudo sobre a Jean Grey como vilã em Brand New Day, o que os vazamentos confirmaram e como ela se conecta ao Bruce Banner e ao Peter Parker, e também por que essa pode ser a ameaça mais insana que o Homem-Aranha já enfrentou no cinema. Vamos começar, galera, pelo que foi literalmente confirmado pelos vazamentos até agora, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa ser organizado para fazer sentido na cabeça. O merchandise oficial do Brand New Day vazou um chaveiro com a Sad Sick como Jean Grey. Tá rodeada por chamas cor-de-rosa, claramente são inspiradas no visual dela de X-Men 97. Isso sozinho já confirma que o personagem antes do trailer vai aparecer. Mas aí veio o trailer. O segundo trailer do filme do Brand New Day vazou na internet, no Twitter, no Reddit. Não dava pra ver muito, mas o áudio saiu perfeitamente, galera, e tomaram copyright o tempo todo, ou seja, as cópias que estavam circulando eram reais, o que confirma, né, pra gente tudo isso. E o que apareceu nesse trailer é muito além do que muita gente esperava, galera, eu vou contar pra vocês. No trailer, a Sad Sick aparece com poderes telepáticos ativos, galera, com o rosto bem escurecido, num visual que lembra até um pouco o Void lá de Thunderbolts. Há várias cenas, galera, sugerindo que ela consegue controlar outras pessoas, congelar partes da cidade e influenciar o próprio Hulk. Mas quem realmente é a Jean Grey, né, galera? Pra quem não conhece ela fora dos filmes antigos, a Jean Grey é uma das mutantes originais dos X-Men. Ela é telepata telecinética de nível ômega, o que significa que ela está entre os mutantes mais poderosos que existem nos quadrinhos do universo. Ela já destruiu sistemas solares inteiros quando ela perdeu o controle dos seus próprios poderes, e não por maldade, né, galera, mas porque o poder dela era grande demais para ser controlado. Ela estava imposto da Fênix Negra, e é exatamente essa fragilidade que aparentemente o Brand New Day parece estar querendo explorar. Não a Fênix Negra, não vamos confundir as coisas. Agora, a parte que mais me impressionou nesses vazamentos é que tudo se conecta, galera. As fotos dos sets vazados mostram Peter Parker e o Bruce Banner caminhando juntos pelos corredores, pelas ruas ali da universidade. E no trailer, o diálogo entre os dois deixa bem claro o que tá rolando ali, e aparentemente é aquela própria cena. O Peter pergunta pro Banner, abre aspas, você encontrou uma forma de suprir o DNA mutante, não foi? E o Banner responde pra ele, abre aspas, se você me ver sem isso, pode correr. Ele até faz uma zoeira ali com o Peter, finge, dá um grito aleatório ali pra fingir que tá se transformando pra assustar o Peter. Isso claramente dá pra ouvir e meio que dá pra conseguir ver isso no trailer. O Peter Parker, ele tá procurando o Banner porque tá passando por uma transformação que ele meio que não pediu e não tá entendendo. A própria sinopse oficial confirma que a pressão dos crimes que tá acontecendo desencadeia uma evolução física surpreendente que ameaça a própria existência do Peter. E o trailer reforça isso pra gente. Numa cena, o Peter tá colocando seus lança-teias e eles acabam lançando teias sozinhos em direção à parede, como se fosse uma força interna, né, que tivesse atraindo aquilo. A implicação é de que agora ele teria teias orgânicas e não tá sabendo como controlar elas. Então o Peter vai até o único cientista do MCU que viveu na própria pele o que é ter uma transformação biológica incontrolável. O Banner passou por anos dominando a relação com o Hulk. Chegou até o Hulk inteligente, né, no Ultimato, no decorrer desse caminho, então ele usa um dispositivo agora para inibir e manter o Hulk selvagem suprimido dentro dele e existir somente como Bruce Banner, de uma forma mais estável. E é exatamente esse dispositivo que vai ser o problema central do filme, galera, porque a Jean Grey, com o controle mental de nível ômega que ela tem, ela não precisa destruir o dispositivo fisicamente, ela pode simplesmente entrar na mente do Banner, criar ilusões que confundem o sistema nervoso dele, podendo assim despertar esse Hulk selvagem diretamente. E o trailer mostra a Jean Grey de alguma forma causando essa transformação do Hulk, provavelmente através de controle mental. O que emerge não é simplesmente o Hulk, galera, normal, que a gente conhece. O que vai aparecer é o Hulk cinza, uma versão primitiva, sem raciocínio, sem contenção. O Hulk vai crescer um tamanho mais surpreendente do que já era e o Peter vai ficar muito intimidado, correndo pelos corredores enquanto o próprio Hulk persegue ele. E nesse meio termo, o Hulk vai soltar um Thunderclap que vai nocautear o Homem-Aranha. Pra você que não sabe, né, o Thunderclap é um dos poderes mais legais do Hulk nos quadrinhos e nos cinemas ele também já fez isso na luta contra o Homem de Ferro. Agora pensa no que isso significa na narrativa, galera. O Peter foi buscar um aliado, procurou o único cara que podia ajudar ele a entender a própria transformação e a Jean Grey usou exatamente essa aliança contra ele e acabou transformando o aliado do Peter numa das maiores ameaças que ele já viu. E a Jean não precisa nem lutar contra o Homem-Aranha diretamente, né? Ela vai usar o cara mais poderoso que o Peter conhece ali naquele momento como arma. E agora vem a parte que pouco
poucos canais estão discutindo isso, galera, que na minha opinião é o que torna esse setup realmente muito interessante. Tem rumores de que a Jean Grey foi capturada pelo Departamento de Controle de Danos, DODC, né, nas siglas em inglês, que é o Damage Control. Desse departamento, quem é o chefe é o William Meltzer. Esse cara, galera, ele é interpretado pelo Tremel Truman. Eu não sei se é assim que fala, mas ele tá sendo perseguido depois de anos de vigilância. E isso muda completamente a pergunta central do filme. A Jean Grey não começou como vilã por uma escolha, né? Ela foi tratada como uma ameaça antes de ter a chance de ser qualquer outra coisa. Ela foi monitorada, capturada e contida por uma agência governamental, e nesse processo ela acabou se transformando num perigo que eles agora nem eles mesmos conseguem controlar. E a sinopse oficial comenta que é uma ameaça que não podemos controlar, que não podemos nem sequer ver. E nas cenas do primeiro trailer oficial, inclusive, nós vemos alguém fechado numa caixa ali, né, preso numa cadeira, que aparentemente não, na verdade, né, que nitidamente era uma mulher ali, né, porque era um corpo mais magro. Quando ela tava com as mãos assim na cadeira, dava pra ver claramente que era uma mão feminina, que era uma mulher presa naquela cadeira, e claramente também era a Jean Grey. E depois dela passar por esse sistema todo do controle de dano, nos quadrinhos, galera, a grande tragédia da Jean Grey nunca foi vilania, tipo, calculada. Na saga da Fênix Negra, por exemplo, lá no Uncanny X-Men, entre os números, acho que 129, alguma coisa assim, ela foi manipulada pelo Mastermind. Esse cara usou um controle mental meio que para quebrar as barreiras psíquicas que ela mesma tinha construído ao longo dos anos, e quando essas barreiras finalmente caíram, o poder dela saiu sem filtro, né? Ela não escolheu se tornar destrutiva, ela foi empunhada por esse estado por uma força externa, que era a Força Fênix. O Brand New Day parece seguir essa mesma lógica. Sem Força Fênix, essa Força Fênix, na verdade, vai ser o controle de danos, que é uma agência que não tá entendendo muito bem o que eles capturaram, eles não sabem o que fazer com esse poder. E o Homem-Aranha vai ser a pessoa que precisa resolver essa parada, né? Ele vai ter que tentar resolver isso, mas acho que ao mesmo tempo ele não vai querer destruir ela, né? Matar ela, no caso. Ele vai tentar resolver da melhor forma possível, do jeito Aranha de ser. Porque nesse processo, o Peter, ele também sabe como é que é ser tratado como um perigo antes de ter a chance de ser visto como uma pessoa de verdade. E isso ele viveu lá em Sem Volta Pra Casa, e perdeu tudo por causa disso. A Jean Grey, no Brand New Day, pode ser o vilão mais complexo, né, que o Peter já enfrentou durante a sua saga, porque a solução não tá simplesmente em derrotar ela tem que encontrar a pessoa dentro do poder. O segundo trailer oficial tá previsto para sair dia 17 agora, então faltam menos de 10 dias, e se o que vazou é real, vai ser impossível não ficar com o hype lá nas alturas depois de ver toda essa versão com qualidade real. Comenta aqui embaixo, galera, qual você acha que é a teoria que a Jean Grey se encaixa melhor, né? Ela vai ser a vilã real ou é a vítima do sistema? O que mais te impressionou nesses vazamentos aí? Porque, pra você que não sabe também, o primeiro trailer vazou completo na internet um tempo atrás, meses antes de sair o trailer oficial, e eram praticamente todas as mesmas cenas reais. O vazamento era 100% real. E agora, mais uma vez, temos outro vazamento, incluindo o trailer número 2. Agora esse tá com a imagem bem cortada, né? Mas é o áudio ali que dá pra ouvir. E inclusive também temos uma narração da Tia May, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Aqui tá aparecendo aqui na tela as redes sociais pra você se inscrever lá. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, valeu e eu fui.